Ok. Pessoal, mais uma vez, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Como eu falei há pouco, eu vou estar explicando o conteúdo que inicia na página 306. Quando for no segundo momento, a gente tem a página 445 para fazer a correção e também terá outra atividade. Se não der tempo, a gente fazer no segundo momento, mas aí eu passo ela para casa. Quando for amanhã, a gente tem uma aula amanhã. Aí amanhã faremos a correção, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a organização do espaço da região norte, tá bom? Então a gente vai falar, por exemplo, as principais atividades econômicas que ali são realizadas, por exemplo, qual foi a principal e a primeira atividade econômica, né, e qual a importância dela desenvolvida lá na região norte. A gente vai falar também sobre a questão da urbanização da região norte e identificar aí quais foram os elementos que influenciaram com esse processo de urbanização da região norte também. Então nós vamos estar vendo esses tópicos aí ao longo da aula. Então veja só, a princípio, né, eu trago aqui, deixa eu pegar aqui o leicinho aqui, com relação à ocupação e exploração do território. E lembrando que nós estamos falando sobre a região norte. Bem? Então eu trouxe aqui, deixa eu só afastar aqui um pouquinho. Então eu trouxe aqui que é o seguinte: diversas etnias indígenas habitavam as terras que hoje correspondem à região norte do Brasil, quando os colonizadores portugueses iniciaram a ocupação e a exploração econômica do território. Então vejam, a gente já viu que a ocupação do território brasileiro, inicialmente ele se deu onde? Ele se deu pela faixa leste, né? Isso se deu ali pelo Nordeste. Só que essa ocupação ela não vai ficar só no Nordeste. Aos poucos ela vai adentrando ao território brasileiro. E em um certo momento ela chega onde? Ela chega lá na região norte do país. Então, quando esses colonizadores aqui chegaram, já existiam o quê? Já existiam habitantes. Que eram quem? Que eram os grupos indígenas. Tá bem? E a gente já viu que esses grupos indígenas, muitos deles foram escravizados, muitos deles morreram, por exemplo, adquiriram doenças que o colonizador trouxe. Aí, uma vez que o indígena ele não tinha a imunidade, ele adoecia e rapidamente morria. Aqueles que conseguiram escapar, eles fugiram para o interior do país, principalmente para a região norte. Mas aí, aos poucos, na medida que o colonizador português ele foi chegando lá no interior, lá da região norte, aos poucos, esses indígenas eles foram sendo empurrados, eles foram sendo encurralados cada vez mais para áreas mais distantes. Tá bom? Por exemplo, eu trouxe aqui também que, inicialmente, nos séculos 16 e 17, essa ocupação tinha a intenção de proteger o território da coroa contra invasões de outras potências. Então, veja só, no século XVI e no século XVII, o principal objetivo para que essa terra fosse ocupada, para que esse território fosse ocupado, era porque, na medida que você tem um território ocupado, você dificulta o quê? Você dificulta a invasão, a penetração de outros povos. Por exemplo, dos holandeses. Se vocês não viram ainda, mas vocês vão ver que os holandeses, por exemplo, em um certo momento da história, ele vai invadir ali o território de Pernambuco, ali na área de Recife, só que aí depois os indígenas, junto com os portugueses, expulsam os holandeses. Aqui na América do Sul, tem território que foi colonizado, por exemplo, pela França. Tá bem? Então, essa ocupação inicial, no século XVI e XVII, ela tinha como objetivo o quê? Proteger o território para que outras nações não viessem e invadissem e ocupassem esse território. Tá bem? Com relação às primeiras atividades exploratórias, também lembrando que
as primeiras, até os dias de hoje, as atividades econômicas desenvolvidas lá na região norte, ela tem como objetivo o quê? Ela tem como objetivo de explorar o território. Então, de repente, se essa ocupação ela estivesse se dado de outra maneira, por exemplo, as pessoas tivessem ocupado esse território com o objetivo de povoá-lo, talvez a região norte hoje ela fosse um pouco mais desenvolvida. Mas o objetivo dos colonos irem até lá era para quê? Apenas para explorar. E quais foram as primeiras atividades, ou melhor, qual foi a primeira atividade econômica desenvolvida naquela região? Vejam só. Até o início do século XIX, outro fator que motivou a expansão exploratória da região foi a busca pelas chamadas drogas dos sertões. Então, quando a gente falou lá no início desse livro, quando nós falamos ali sobre a ocupação e a formação do território brasileiro, nós falamos ali sobre as primeiras atividades econômicas, o pau-brasil, a cana-de-açúcar, a pecuária, aí depois veio a mineração, o algodão, o cacau, tá? Dentre outras atividades econômicas. Nós falamos um pouquinho também sobre as drogas dos sertões, que eram o quê? Que eram especiarias que eram coletadas lá na região norte do país. E quais eram essas especiarias? Por exemplo, o cravo, a canela, a baunilha, a pimenta, o cacau, tá bem? Então isso aqui são especiarias que até hoje elas são muito valiosas lá no continente europeu, por exemplo. Por quê? Porque, por exemplo, o cravo, a canela, a pimenta, né, elas são utilizadas principalmente na culinária. E a gente sabe que que o continente europeu ele está localizado em uma região de clima temperado. Então, você plantar pimenta lá, não dá. Se você plantar, ela vai morrer. Se você plantar a baunilha, canela ou cravo, não vai vingar, ela vai morrer. Por quê? Porque são plantas de áreas tropicais. Ou seja, ela só vai existir aqui na faixa tropical. Então, em uma região que você não tem esse produto, obviamente que ela torna-se o quê? Ela torna-se caro. Então, por isso que o pessoal coletava ela aqui, principalmente na região norte do país, e levava para a Europa e conseguia ganhar um bom dinheiro com isso. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta, um comentário? Não? Podemos seguir adiante? Então vamos lá. Veja só, eu trouxe aqui também que, contudo, foi somente a partir do século XIX, durante o ciclo da borracha, a região passa a receber fluxos migratórios mais intensos, principalmente de nordestinos. Então, veja só. Aqui, né, até aqui as drogas dos sertões, o que é que a gente percebia? A gente percebia que o colono ele estava lá apenas para explorar. Não é isso? Então, ele ia lá, explorava e voltava. A partir do finalzinho do século XIX, ou seja, ali aproximadamente ali 1880, 1890 mais ou menos, o que é que inicia na região norte do país? Inicia-se o chamado ciclo da borracha. Então, esse ciclo da borracha, ele é outra atividade econômica que ele vai atrair muita gente para aquela região, para trabalhar na coleta do látex, da seringueira. E esse contingente populacional que vai se dirigir até a região norte são quem? Principalmente nordestinos. Tá bem? Mais adiante eu tenho uma imagem, a gente vai mostrar, eu vou mostrar para vocês, a imagem de uma seringueira. Veja só, a borracha natural produzida do látex, extraída das seringueiras, era um dos principais produtos exportados pelo Brasil. E impulsionou a ocupação, ficou repetido aqui, impulsionou a ocupação do território amazônico. Então, veja só, a partir do ciclo da borracha, a partir desse momento, essa região norte ela passa a atrair bastante pessoas, consequentemente, a sua ocupação, a sua formação
ela passa a ser o quê? Ela passa a ser bastante intenso. No auge do ciclo da borracha, durante o início do século XX, agora aqui já no início do século XX, por exemplo, ali 1910, 1920, por exemplo, foram instaladas as primeiras linhas de telégrafo, mesmo período que foi construída a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Então, veja só, para você ter ideia do quanto essas pessoas ganharam dinheiro com a extração da borracha, que na região norte foi instalada uma linha de telégrafo. E naquele momento, gente, telégrafo naquele momento era uma tecnologia de ponta, que existia em poucas regiões do mundo. Por exemplo, já existia, né, tinha surgido lá nos Estados Unidos, mas nesse momento, pelo fato desses barões da borracha ter que ganhar muito dinheiro, eles conseguiram instalar uma linha de telégrafo lá. Para quê? Para facilitar a comunicação. Tá bem? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas na região norte, lá no Amazonas, se eu não me engano, acho que em Manaus, tem um teatro. Eu esqueci o nome dele agora. Depois vocês colocam no Google, pesquisa lá, teatro em Manaus. Esse teatro ele é simplesmente um dos teatros mais bonitos que tem no território brasileiro. E ele foi construído justamente nesse período do ciclo da borracha. Mais uma vez, os barões da borracha ganharam muito dinheiro e eles conseguiram construir bastante coisa, tá bem? Agora, o que é que acontece? Depois, ali em meados do século XX, 1930, 40, 50, o que é que acontece? Essa atividade econômica na região norte do Brasil, ela entra em declínio. Por quê? Porque essa borracha, ela era extraída da seringueira, então era uma borracha natural. Então, a partir desse momento, o que é que a gente percebe no mundo? Que as técnicas, tecnologias, elas estão se desenvolvendo. Então, principalmente os asiáticos, eles passam a criar borracha sintética. Então, no momento que a borracha sintética ela chega no mercado, com um preço bem mais em conta, essa atividade econômica desenvolvida na região norte, ela vai entrar em quê? Ela vai entrar em declínio. Por quê? Porque as indústrias elas vão fazer a opção de comprar o produto mais barato. Tá bem? Então, aí ela vai ter o seu auge, mas aí depois ela vai entrar em declínio. Deixa eu trazer aqui uma imagem para vocês. Por exemplo, aqui, essa aqui é uma imagem, né, de várias seringueiras, que são árvores de porte grande. Lembrando que a gente aqui está falando da floresta amazônica também. Então, perceba que são árvores de porte grande. Aí, o que é que eles realizam? O que é que eles fazem? Eles fazem esse corte aqui, ó. Ele corta a casca da madeira, tá bem? Arrodeando a madeira e vai escorrer aqui, ó, esse látex, que é esse produto branco aqui, ó. Então ele vai ser acumulado aqui desses paus aqui, ó. Perceba que todo ele tem um baldinho aqui, ó. Então ele passa o dia coletando aí essa borracha. Quando é no final do dia, o coletor passa catando, coloca o balde de volta, no dia ele volta para pegar. E ele vai, depois de fazer esse processo, ele vai ficar passando só para coletar. Então imagina aí a região norte do país, com a abundância que ela tem de seringueiros, imagina aí a quantidade de látex, de borracha que não era coletado nessa região. Tá bem? Nesse momento aí valeria ouro. Como eu falei, depois do surgimento da borracha sintética, aí a borracha natural ela entra em quê? Ela entra em declínio. Tá bem? Deixa eu só voltar aqui um minutinho aqui. Desde quando a gente iniciou, só entrou, acho que mais umas 3 ou 4 pessoas. Pessoal, alguma dúvida? Algum comentário? Perguntas? Show. Aí quando esse povo pegava o látex, esses trabalhadores, eles pegavam o látex, aí eles davam para as indústrias industrializar e fazer a borracha, né? Mas esses trabalhadores, eles recebiam dinheiro por isso? Recebia. Vejam só.
a gente tem que entender o seguinte, quem era dono dessas terras, por exemplo, essas terras elas pertenciam a... É como se fossem grandes fazendas. Então tinha um cara ali, que era praticamente dono, né? E esses trabalhadores, na verdade, trabalhavam já para esse cara. Também eles trabalhavam e eles recebiam, né? Não recebiam lá tanta coisa, mas eles recebiam, tá? Esse trabalho nesse momento ali não era um trabalho escravo, também era um trabalho assalariado. Mas naquele momento ali, quem é que ganhava muito dinheiro? O cara que organizava lá essa produção, tá bem? Tendo em vista que boa parte dessas terras, ela pertencia a quem? Ela pertencia à União. Mas aí aquelas pessoas que tinham influência, né, com governadores, tinham influência com os políticos, era quem acabava organizando toda essa produção e no final era quem acabava ficando com a maior parte, acabava lucrando bem mais. Tá bem? Pessoal, mais alguma pergunta, algum comentário? Não? Podemos seguir adiante? Então vamos lá. Então, veja só, a gente vai falar um pouquinho agora sobre a integração da Amazônia, também, ou seja, a integração ali de várias localidades, de várias áreas, uma vez que se a região norte ela não era tão ocupada assim, então, por exemplo, o sistema de transporte ele quase não existia, né? O que é que existia ali? Existia ali a navegação nos rios, também, mas era ali utilizado muito pouco ali. Lembrando que, a princípio, lá no ciclo da borracha, os rios eles foram extremamente importantes naquele momento para escoar toda essa produção, tendo em vista que você tem rios navegáveis desde a parte oeste do Amazonas até, por exemplo, o estado do Pará. Tá bem? Então, eu trouxe aqui, por exemplo, na década de 1950, o governo brasileiro passou a tomar algumas medidas para integrar a Amazônia ao restante do país, por meio de projetos e ocupações de desenvolvimento. Então, a partir de 1950, surgiram alguns projetos. Por exemplo, construção de ferrovias, por exemplo, construção de rodovias. Se você fizer uma pesquisa rápida hoje, você vai perceber que as cidades, as atividades econômicas, por exemplo, a agropecuária, até mesmo o desmatamento que ocorre hoje em dia, ela ocorre principalmente à margem ou de uma ferrovia ou de uma rodovia. Por quê? Porque esse sistema de transporte facilitou, fez com que as pessoas conseguissem entrar na região norte com mais facilidade. Tá bem? Então, essa expansão urbana, essa expansão da agropecuária, até mesmo desmatamento, a princípio ele vai se dar próximo ali à margem de ferrovia, à margem de rodovias, aí depois ela vai se expandindo para e adentrando ao território. Então, por exemplo, aqui, ó, estradas foram construídas com o objetivo de abrir novas frentes de produção agropecuária. Tá bem? Então, a partir do momento que eram construídas novas estradas ali na margem dessa estrada, obviamente que ocorria o desmatamento, também para dar espaço para quem? Tanto para a agricultura quanto para a pecuária. E com isso, atrair investimentos e integrar o país. Ou seja, na medida que você investia em infraestrutura, por exemplo, na construção de estradas, você atraía o quê? Você atraía, por exemplo, alguma empresa na área da indústria, por exemplo. Ou até mesmo, uma vez que foi desenvolvida a pecuária, por exemplo, poderia se atrair ali, por exemplo, um grande frigorífico, também para se instalar nessas regiões. Durante o regime militar, de 64 a 85, os planos de desenvolvimento da Amazônia se intensificaram. Ou seja, se a gente analisar direitinho, as principais as principais rodovias existentes naquela região, elas vão ter início justamente nesse período ali,
pós a década de 50 e década de 60. Por exemplo, uma rodovia bem famosa, né, que ela até nos dias de hoje ela ainda não foi concluída, que é a Transamazônica, que ela cortava toda aquela região norte do país ali. Mas a Transamazônica ela não foi concluída totalmente e existem muitas áreas, você já deve ter assistido algumas reportagens, existem muitas áreas dessa rodovia que ela sequer tem asfalto. Ou seja, só tem o nome de rodovia, mas aí é na terra. Não tem asfalto, nem calçamento, tem nada. Outras obras de infraestrutura foram realizadas a fim de incentivar e viabilizar a instalação de empresas agropecuárias, como eu falei. Na medida que você ia construindo estradas, à margem dessa estrada ia surgindo a agricultura, ia surgindo a pecuária. Com isso, aos poucos, você ia atraindo o quê? Você ia atraindo algumas empresas. Naquela região também foi construído, por exemplo, muitas hidrelétricas. Por exemplo, recentemente foi construída lá simplesmente a maior hidrelétrica brasileira, que é chamada de Hidrelétrica Belo Monte. Acho que você já deve ter ouvido falar bastante sobre ela. Por exemplo, quando a gente analisa aqui essa imagem aqui, ó, o que é que a gente percebe? Se a gente analisar aqui a posição dessa seta, a gente vai perceber aqui por onde é que a região norte ela passou a ser ocupada. Então veja que ela saiu aqui, ó, da região do Mato Grosso, também adentrou aqui no território do Pará. Outra frente entrou aqui no estado aqui de Rondônia. E ela vai se expandir aqui, ó, Manaus, vai chegar até Boa Vista lá em cima. E outra frente foi aqui pelo Tocantins. E era principalmente por aqui que os nordestinos entravam, né? E chegando aqui, ela consegue adentrar aqui, ó, até o interior do Pará. Aqui o nome aqui, ó, Transnordestina. Isso é a rodovia que há pouco eu comentei com vocês. Se eu não me engano, ela era para ter 12 mil quilômetros de rodovia. Se eu não me engano, parece que ela só tem 6 até hoje e boa parte é sem asfalto. Pessoal, alguma pergunta, comentário? Não, gente, podemos seguir adiante? Ok, então vamos lá. Professor, tem uma dúvida. Por favor, Na Amazônia, ainda tem muito aquele negócio de madeira ilegal, né? Cortar essas coisas. Tem, sim, extração da madeira ilegal? É. Tem, sim, muito. Vejam só, o desmatamento que ocorre hoje, ele é principalmente para a extração da madeira, de forma ilegal. Aí, na medida que essa madeira ela é extraída, uma vez que houve desmatamento, aí esse espaço ele passa a ser ocupado ou na agricultura, para o plantio de soja, ou para a criação de gado, para a pecuária. Mas, a princípio, o processo inicial é o desmatamento para extrair a madeira. Naquela região ali... E se as autoridades sabem que tem lá esses negócios, por que não vão lá para acabar com essas coisas? Veja só, o seu comentário é interessante. As autoridades sabem que existe. Agora, sim, pelo fato da região norte ela ser muito extensa, essa fiscalização ela é muito difícil também. Mas as autoridades sabem que lá existe isso também. Mas aí, infelizmente, por exemplo, quem é que realiza esse grande desmatamento lá? São os grandes fazendeiros. Quem são os representantes políticos que estão lá no Congresso, que estão lá na Câmara de Deputados, por exemplo? Ou são familiares desses fazendeiros, ou são amigos, são conhecidos. Então, de certa forma, esse pessoal que pratica essas ações ilegais, elas têm uma certa cobertura por trás. Tem alguém que coloca a mão na cabeça e praticamente não deixa com que haja, por exemplo, fiscalização. Por exemplo,
poderia ser investido no IBAMA, por exemplo, colocar mais fiscais. Mas assim, para o povo, tipo assim, tem os fazendeiros, aí tem os políticos, a pessoa que tem mais dinheiro e mais poder, que acoberta os fazendeiros. Mas para essa pessoa que tem mais poder acobertar os fazendeiros, tem que ganhar água e troca, né? Que eles pensam assim. Com certeza. Imagine só, veja só. Eu sou fazendeiro, né, de pecuária, sou um grande fazendeiro. Aí, por exemplo, tu não é familiar meu, não é nada, é apenas conhecido. Aí tu chega para mim, tu quer ser, por exemplo, deputado estadual, federal, senador, sei lá, governador. Aí tu diz o seguinte, eu quero me candidatar e tal, existe a possibilidade de que eu ganhe, só que é o seguinte, eu não tenho dinheiro para gastar a minha campanha. Tu pode me ajudar? Aí eu sou fazendeiro, eu disse, posso te ajudar. Aí eu vou, simplesmente porque eu sou muito bom, aí eu vou te doar 1 milhão, 2 milhões, 3, e depois tu acha que eu não vou querer nada em troca? Infelizmente é desse jeito que acontece. Aí, quem é que financia a política desses governadores, senadores, deputados? Infelizmente, essa campanha ela é financiada por quem tem dinheiro. E é justamente essa galera que está lá, por exemplo, a gente está citando a região norte, esse pessoal lá que está desmatando, é dono de madeireira, grandes agropecuários, tá? Então, infelizmente... Porque se esses fazendeiros, esse povo que desmatasse, não tivesse nenhuma cobertura, isso já teria acabado há muito tempo. Sim, eu concordo com você. Mas aí, infelizmente, tem gente que dá cobertura por trás, né? Tem alguém acobertando, tem alguém... Aí, você vai ter período que você vai ter uma diminuição do desmatamento, mas aí o que é que a gente vem percebendo nos últimos anos? A gente vem percebendo que o desmatamento, ele só tem aumentado na região norte do país. Por exemplo, deixa eu lembrar aqui, eu acho que foi no Jornal Nacional ontem que passou uma reportagem que as autoridades estão cobrando uma providência do governo. Por quê? Porque as empresas lá fora, elas estão cobrando isso. Porque, por exemplo, você lá fora você compra carne de boi, você compra carne de frango, carne de porco. Só que é o seguinte, se você é um país na qual, por exemplo, você não investe, por exemplo, na preservação do meio ambiente, que é uma política que a maioria dos países mundiais hoje já adotaram, ou seja, preservar o meio é importante. Então, se você é um país que não investe nessa preservação, você vai ser visto com maus olhos pelos países lá fora. Então, por exemplo, de repente você tem um país que compra muito do Brasil. Então, esse país ele vai passar a cobrar, tipo o seguinte, Brasil é o seguinte, ou tu passa a investir mais na preservação do meio, ou então a gente vai ter que comprar esse produto que a gente compra, a gente vai ter que comprar para um país que esteja realizando investimento na área da preservação ambiental. Né? Então, infelizmente, depois o Brasil ele vai pagar essa conta. Tá? Porque o que a gente vem percebendo, principalmente nos últimos 2, 3 anos, é que o desmatamento lá na região norte ele tem aumentado de uma forma que é simplesmente assustador. Mais algum comentário? Uma pergunta? Não? Deixa eu ver aqui o horário. Ok, então vamos seguir adiante aqui. Então vamos lá. Só esse slide aqui rapidinho aqui para a gente encerrar essa primeira aula. Então veja, eu trouxe aqui que ao longo da história, diversas atividades econômicas motivaram a ocupação do território que hoje corresponde à região norte. Atualmente se destaca, por exemplo, o extrativismo. Então a gente teve o extrativismo lá, por exemplo, as drogas dos sertões era um tipo de extrativismo. O ciclo da borracha era um tipo de extrativismo. Agora, com o passar do tempo, na medida que o território foi sendo ocupado, foi sendo construída ali as estradas, tanto rodovias como ferrovias, aí foi surgindo o quê? Foi surgindo
a agricultura e a pecuária. E nesse momento também surgiu o quê? Surgiu a indústria. Porque na medida que você tem a expansão tanto da agricultura quanto da pecuária, você vai atrair, por exemplo, frigorífico, você vai atrair, por exemplo, madeireira, né? Como a gente comentou há pouco, elas, infelizmente, boa parte dessa madeira, ela é ilegal. Por exemplo, eu trouxe aqui uma imagem aqui, ó, que ela mostra para vocês aqui, ó, região norte, recursos minerais. Perceba que a região norte do país aqui, ó, ela é muito rica, principalmente aqui, ó, Rondônia, Tocantins e o Pará. Perceba que aqui ela é muito rica em recursos minerais. Aqui, ó, aqui estão os símbolos aqui, ó. Por exemplo, a bauxita, tungstênio, o calcário, níquel, ó, o ouro aqui, ó, onde tem essa estrelinha aqui, ó, onde tem ouro aqui, ó. Perceba como tem muito ouro nessa região aqui, ó. Por exemplo, o cobre, Professor, diamante. A região norte é a que mais tem recursos minerais, né? Veja, ela é uma região bastante rica, mas, por exemplo, a gente tem lá no Mato Grosso, na região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, no estado de Minas Gerais também. A aula está encerrando aqui, mas quando for na volta eu vou estar explicando melhor. Por exemplo, a gente tem 3 regiões que são as maiores produtoras de minério do país, que é aqui a região aqui dos Carajás, no Pará, a região do quadrilátero ferrífero, lá no estado de Minas Gerais, e o maciço do Uruncum, lá no Mato Grosso do Sul. Tá bem? Mas aí quando for na volta, Quais são os países que mais dão minerais? Veja só, o Brasil ele é um país muito rico em recursos minerais, consequência da sua estrutura geológica. Os Estados Unidos também é um país muito rico, tá bem? Joaquim, tendo em vista que o tempo está encerrando aqui, a gente vai parar por aqui, mas aí quando for na volta, tu me lembra novamente, que aí eu comento novamente sobre isso aí, tá bom? Pessoal, quando for 8h50 a gente retorna também. É só clicar lá no mesmo link que a gente retorna para a nossa aula. Valeu, gente. Até daqui a pouco.